Mais alguém? Se não, quero convidar então as crianças aqui presentes a saírem com a tia Paloma. Tiaguinho? Vamos ensaiar essa semana lá em casa para domingo a gente dizer, todos. Que é isso? Tá no bolso o microfone? Não. É, foi. De 200. Eu nunca vi, mas disseram que existe. Amém? Quer falar, Tiaguinho? Depois? Amém. Glória a Deus. Vamos então. Meditar na palavra do Senhor. Quero começar perguntando se vocês concordam ou discordam com a seguinte frase. A frase é: Jesus te ama e eu também. Será que nós podemos sair pela rua recitando essa frase a qualquer pessoa? Será que nós, pelo menos o início, né? Será que nós podemos dizer Jesus te ama? Trocar? Oi, oi. Microfone. Não é o violão, não? Acho que alguém instalou o microfone desviado. Acabou? Acabou. Não. Pronto? Pronto. Desligou o aparelho dela, pronto. Já. Glória a Deus. Então, pergunta é: nós podemos sair por aí dizendo Jesus te ama a todas as pessoas? Ressuscitou. Acho que é algo aqui, ó. Dentro dessa caixa. Que mistério é esse? Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Deu certo? Oi? Começar de novo então, né? Estava onde? Começar tudo de novo. Vamos dizer os versículos de novo. Amém. Então, eu queria começar perguntando se você concorda com a seguinte frase: Jesus te ama e... Rapaz, o nome de Jesus é poderoso. Hein? Jesus te ama e eu... Vamos orar, né? Fazer uma oração. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento.
Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, procurando o Senhor, buscando o Senhor em nossas vidas, porque cremos, Pai, que Tu és o nosso sol, Tu és o nosso centro, Tu és, Senhor, a razão do nosso viver, e o que quer que façamos, Pai, nós queremos, acima de tudo, Te buscar em nossa vida. Senhor, muito obrigado por ter nos trazido a este lugar, por ter nos despertado. E agora, Senhor, nós queremos continuar meditando em Tua palavra, nós queremos continuar Te adorando e pedimos, Pai, que o Senhor esteja dominando este lugar, que o Senhor esteja controlando este ambiente, que tudo que for feito aqui seja feito, Pai, para Te agradar e para nos fortalecer mais e mais em Tua graça. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, abençoa este momento, Pai, que ele seja totalmente consagrado a Ti. Também oramos, Senhor, pelo nosso som, que ele agora, Pai, venha servir para que a Tua palavra seja propagada e nós venhamos a compreender ainda mais a Tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos por isso e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te ama. Será que nós podemos dizer isso para toda e qualquer pessoa? Eu lembro de uma escola dominical, na qual eu ainda era um jovem, e o professor ele estava procurando nos convencer de que nós não podemos dizer essa frase para todas as pessoas, porque nós não temos certeza de quem Deus ama e de quem Deus não ama. Então nós não poderíamos sair aí pela rua, pronunciando, encontrando as pessoas, evangelizando as pessoas e dizendo para elas, simplesmente, Jesus te ama. E isso persiste até os dias de hoje, né? Ontem mesmo eu estava lendo um blog, no qual um teólogo dizia exatamente isso. Nós não podemos dizer a qualquer pessoa que Jesus a ama, porque Jesus não ama todas as pessoas. Deus não ama todas as pessoas. Então eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu creio que a maioria concorda com esta frase, né? Eu creio que baseado em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nós podemos sim dizer a qualquer pessoa, Jesus te ama. Jesus ama você. Jesus quer salvar você. Jesus quer transformar você. Você concorda com isso? Que Jesus ama todas as pessoas? Amém? Quer falar, Jesus? Exatamente. Porque ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele até especifica, se ele não quer que todos sejam salvos. É claro que ele não vai obrigar. Nem todos, eu não posso chegar e dizer, olha, você está salvo, para todos. Mas eu posso dizer, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, e se você abrir o seu coração, ele vai realizar esse plano. Então eu creio, e eu creio que a maioria concorda de que essa frase, ela é verdadeira. Jesus te ama. E em certa medida, eu também. Porque eu sou filho de Deus e eu devo amar a todas as pessoas também. Amém? É o segundo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. E o primeiro e o segundo estão sempre unidos. Não dá para separar o primeiro do segundo. Porém, e se nós trocássemos algumas palavras dessa frase? E se ao invés de ama, nós colocássemos odeia? E se ao invés de ti, nós colocássemos isso? Como ficaria? Jesus odeia isso e eu também. Faria sentido? Será que existem coisas que Jesus odeia e que nós, como seguidores de Jesus, também devemos odiar? Parece um pouco estranho, né? Jesus te ama e eu também é algo muito fácil de se ouvir, é muito fácil de se falar.
Mas quando se trata sobre o ódio, não parece combinar muito com Jesus, né? O Jesus da Bíblia parece ser alguém que só ama e nunca odeia nada nem ninguém. Pelo menos essa é a ideia que muitos têm. Mas será que ela é uma ideia bíblica? Ou será que existem coisas que realmente a Bíblia mostra que Jesus odeia? E que se ele odeia, nós devemos odiar também. Vamos abrir um texto na palavra de Deus, irmãos, que vai dizer algumas coisas, digamos, surpreendentes acerca do ódio. Esse texto é Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 6. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 6. Amém? Não é fácil, não é difícil encontrar Apocalipse. Só você ir até o final da rua, né? Até o final da Bíblia, e aí lá você vai encontrar esse livro maravilhoso da Palavra de Deus, que tem sido nosso objeto de estudo aos domingos pela manhã. Estamos na primeira carta de Jesus ao anjo da igreja em Éfeso, e agora eu queria ler com vocês o verso de número 6. Apocalipse 2:6 diz: Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Oremos. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós entramos em Tua presença, Senhor, mais uma vez para agradecer essa graça de nos encontrarmos em Tua presença, de nos encontrarmos juntos, de nos encontrarmos diante da Tua palavra, de termos o Espírito do Senhor habitando dentro de nós, Pai, para nos fortalecer em todos os dias. Porque nós admitimos, Pai, que existem dias que nós só continuamos de pé, porque o Teu Espírito Santo nos dá força, porque o Teu Espírito Santo nos dá direção, porque o Teu Espírito Santo nos dá orientação para prosseguir, Pai. Então agora vem mudar o que em nós precisar ser mudado, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Por tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, esse pequeno versículo que nós lemos, ele pode ser dividido em duas partes. E o que é interessante é que em cada uma das duas partes, Jesus revela algo inesperado sobre esse sentimento tão forte, que é o sentimento de ódio. Jesus vai revelar duas coisas acerca do ódio. E a primeira coisa que ele diz aqui nesse texto é que ele aprova um ódio que os efésios estavam sentindo. Ele aprova um ódio que a igreja estava sentindo naquela época. Onde é que nós vemos isso? No início do versículo ele diz: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Então lembra que no verso anterior Jesus repreendeu a igreja. Jesus repreendeu os efésios porque eles haviam abandonado o primeiro amor. Porém, depois de uma repreensão, olha como Jesus é maravilhoso, né? Jesus, ele alterna elogio e carão, repreensão e reconhecimento. É muito o que nós devemos fazer na igreja, em relação uns aos outros. Nós temos que alternar, sempre que for necessário repreender, mas também, não apenas repreender, elogiar, reconhecer, fortalecer. Mas não apenas fortalecer, criticar também. Então, faz parte da vida cristã, das nossas famílias, no trabalho é sempre assim, na igreja também tem que ser, né? Então Jesus, ele alterna, ele repreende, e agora o que ele faz? Ele volta a elogiar. Mas espera aí, vocês não estão todos de todo errados não, vocês têm algo a favor de vocês. E o que é que vocês têm a favor? Vocês odeiam algo. Então Jesus está elogiando o ódio da igreja. Jesus está elogiando um sentimento de ódio que eles estavam tendo. Espera aí, pastor, mas Jesus elogiando um ódio?
Mas como pode o Deus de amor aprovar um sentimento como esse no coração de alguém? Calma. Qual é o ódio que Jesus elogia aqui? É o ódio pelo quê? Suiane. É o ódio? Não, ela não quer falar não. É o ódio pelo quê? As obras dos nicolaítas. Aí eu pergunto, que obras eram estas? Quem pode me dizer? Quem pode adivinhar? Né? Só se for um adivinho. As obras dos nicolaítas. Sim. Já ouviu algo sobre isso, Vinícius? Eu não sei se eu posso estar confundindo, né? Mas era porque eles meio que pregavam, eles participavam de uma seita, eles que tentavam pregar ensinos contrários ao evangelho. Eu acho que era algo nesse sentido. Rapaz, esse Vinícius, viu? Uma idolatria. Irmãos, o texto em si, você percebe que ele não dá muitas explicações sobre isso. Porque algumas coisas, lembra que essa carta ela foi escrita àquela igreja em primeiro lugar. A gente está recebendo e a gente está sendo edificado através dela. Eles sabiam muito bem quais eram as obras dos nicolaítas. Nós não sabemos, mas nós podemos vir a tirar algumas conclusões com a meditação, com o estudo da palavra de Deus. Mas o texto em si, ele não dá muita explicação, a não ser, talvez, através do significado do nome nicolaítas. Porque esse nome, ele é a junção de duas palavras gregas, que é vencer e povo. Vencer, povo. Nico, vencer, laos, povo. Algumas pessoas, por causa do significado desse nome, chegaram à conclusão de que os nicolaítas eram um grupo de pessoas que dominava os cristãos e até os oprimiam. Algo que nós vemos que acontece muito ainda hoje, né? Um grupo de cristãos, uma hierarquia de líderes que muitas vezes pisa na própria igreja, pisa nos seguidores de Jesus. Não sei quantos de vocês já viram alguns vídeos, especialmente vídeos que vêm da África. Nós vemos pastores que literalmente pisam nos cristãos, né? A África é cheia de seitas, de heresias, e eu tenho visto alguns pastores que são tratados como deuses. Nem no chão eles pisam. O que eles fazem? As pessoas se deitam no chão e o pastor vai pisando numa pessoa diferente, né? Então, ilustra muito bem o significado do nome nicolaíta, que é aquele que vence, aquele que oprime, é aquele que domina o povo. E se nós trouxermos para o Brasil, ainda existe muito disso, também aqui no Brasil, especialmente por igrejas neopentecostais, né? O que são as igrejas neopentecostais? São aquelas do mundo inteiro. O nome tem algo a ver com o mundo inteiro, né? Quais são os nomes que se referem ao mundo inteiro? Igreja, né? Entendeu? Né? Tem tem também aquela outra, né? Eu lembrei também daquela outra. Sempre tem algo a ver com todo. É a igreja todo né? Então são as igrejas neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade, né? Para você ficar rico, você tem que sacrificar algo. Não é só o dízimo e a oferta, é um voto que você faz, é uma fogueira não sei de onde, e por aí vai. E aí nós vemos, eu vi um vídeo esses dias, no qual uma bispa sentava na borda do altar e as pessoas beijavam os pés dela, né? Então, olha que coisa triste, irmãos.
chegava a beijar os pés dela e ainda deixava ali uma cédula, deixava um dinheiro. Igreja evangélica, né? Então, esses dias nós comemoramos a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. É uma data muito importante que o mundo quer trocar pelo Halloween, né? Mas, na verdade, é a Reforma Protestante. E o Martinho Lutero, ele criticou exatamente isso, a adoração, a veneração aos padres daquela época. Só que hoje os evangélicos eles estão tomando o lugar da idolatria de anos atrás. Então, uma das possibilidades, então, é que os nicolaítas eram pessoas que oprimiam a igreja, né? E, infelizmente, nós temos ouvido muito de pastores, de líderes, de bispos, de apóstolos, que são donos das ovelhas. Uma ovelha quer doar um relógio para um irmão. Não sei se vocês viram isso. Ele tem que perguntar ao pastor, se o pastor deixa ele doar um relógio para um amigo dele. E o pastor disse, não, não faça isso não, Deus não está me orientando a fazer isso não. Então, infelizmente, existem casos assim. Então, pode ser que o significado seja esse. Porém, existe uma segunda teoria acerca do que são os nicolaítas. Que segunda teoria é essa? Não sei se vocês já ouviram falar em dois homens chamados Irineu e Clemente de Alexandria. Irineu e Clemente de Alexandria foram cristãos que viveram numa época muito próxima de quando o Apocalipse foi escrito. Então, eles são crentes muito antigos, quase da época de João, do apóstolo João. E eles falam sobre os nicolaítas. E o que é que eles dizem? Escute, abre aspas. Os nicolaítas, segundo Irineu e Clemente de Alexandria, viveram vidas de prazer desenfreado. Opa, já começamos a entender. E que abandonaram a si mesmos ao prazer como bodes. Não sabia nem que bode era entregue ao prazer. Mas ele comparou os nicolaítas a bodes, que se entregam a prazer, talvez de forma irracional, né? E aí ele continua, levando a uma vida de auto-indulgência. É alguém que faz o que faz e acha que se justifica, que se perdoa por causa disso, né? Então, pelo que esses cristãos que viveram há muito tempo atrás disseram, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Os nicolaítas eram formavam um grupo de pessoas que queriam trazer para a igreja uma espécie de amor livre. Era uma espécie de viva sem regras, viva sem limites, faça o que te dá prazer, faça o que te dá vontade. Existe uma filosofia muito antiga que coloca o prazer como o alvo principal da nossa existência. É o hedonismo. É o prazer no centro. É o prazer acima de tudo. E, infelizmente, o hedonismo é a filosofia de muitos seres humanos. O que me dá prazer é aquilo que eu vou fazer, é o que eu devo procurar na minha vida, é o amor sem regras, é o amor sem limite. Então, historicamente falando, a gente pode entender que os nicolaítas as obras dos nicolaítas, quais eram? Eram essas obras de amor livre. Ah, não importa. Se é em nome do amor, está valendo. Se é amor, deixa. Né? Se é amor, é válido. Vocês já ouviram isso? Toda forma de amor é válida. Então, essa é uma ideia muito antiga. Provavelmente, ela já era ensinada pelos nicolaítas. Porque Irineu e Clemente diz que eles se entregavam ao amor desenfreado. É? Pois não. A pergunta da Suiane é se nós podemos dizer que os nicolaítas eram uma igreja, se eles eram um povo.
Não dá para a gente dizer, Suiane, se eles tinham uma igreja. Mas, pelo que parece, eles eram um grupo que influenciava pessoas, inclusive dentro da igreja. Porque lá no capítulo 2, verso de número 15, olha o que ele vai dizer para outra igreja, a igreja em Pérgamo. Apocalipse 2:15. Outrossim também tu tens, falando da igreja, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então tinha gente dentro da igreja em Pérgamo, que era pertinho da igreja em Éfeso, que sustentava, que defendia a doutrina dos nicolaítas. Então talvez não era uma igreja separada, mas era uma filosofia, era uma ideia que existia naquela época e que estava se infiltrando dentro dos cristãos, né? Entre os cristãos dentro da igreja. Mas os efésios odiavam. Aquilo queria entrar dentro da igreja e os efésios, não, eu não aceito isso aí não. Isso aí não é de Deus não. Já em Pérgamo havia se infiltrado. Percebeu? Era algo da época. Talvez não uma igreja, porque nós não temos nenhuma informação histórica da igreja dos nicolaítas, mas da doutrina e das obras deles, sim. Então era um grupo que existia, talvez um grupo que se reunia nas praças, né? Era um grupo que se reunia em locais, infelizmente, de muita imoralidade, onde todo mundo era bem recebido, e as pessoas escutavam: tu soube que teve lá a festa dos nicolaítas? Rapaz, foi algo tremendo. Tu tem que ir um dia. É bom demais. E aí isso acabava se espalhando e os cristãos já estavam ouvindo e alguns já estavam acreditando. É o amor, é o amor, é o amor. Né? Então, algo muito perigoso. Samara. Exatamente. Exatamente. Samara perguntou se era uma ideologia. Exatamente. Era uma ideologia. Uma ideologia muito antiga. E se nós pararmos para pensar, igreja, essa ideologia morreu ou ela sobreviveu? Infelizmente, ela sobreviveu. Ela existe até os dias de hoje, porque nos dias de hoje, irmãos, não é difícil encontrarmos pessoas defendendo qualquer tipo de amor, né? Defendendo que não importa com quem é, se é amor, é válido. E é o que nós encontramos hoje? Nós encontramos pessoas defendendo amor entre pessoas do mesmo sexo. Não é? Nós encontramos pessoas defendendo amor entre parentes chegados. Nos Estados Unidos, uma mãe casou-se ou se relacionou com o próprio filho, terminou o relacionamento para iniciar outro com a própria filha. Isso é matéria de revista, de jornal, tem notícias sobre isso. Então, e pessoas aceitando. Não importa. Não importa se é entre mãe e filho, se é entre filho e pai, é amor pessoal. Então, essa é a ideologia que ainda existe nos dias de hoje. Nós vamos encontrar amor entre seres humanos e animais. Já tem gente defendendo. Zoofilia. Amor entre seres humanos e animais. Eu não estou falando só de ato, não. Estou falando de relacionamento mesmo. E, para piorar a situação, nós já estamos vendo pessoas aceitando e defendendo o amor entre um adulto e uma criança. Já tem gente defendendo. Teve um filme aí que causou até muita polêmica, né, que é Sons da Liberdade. Quem não assistiu, assista, é interessante. E ele fala justamente sobre isso. Que existe um grande número de pessoas que pratica esse tipo de amor, né, esse tipo de relacionamento. E não é uma vez. Crianças são sequestradas, eu não sei o número, né, porque alguns acham que o filme exagera muito.
Mas se for uma criança já é algo terrível. Mas crianças são sequestradas e elas servem como amantes de adultos, de pessoas poderosas, inclusive. E aí elas crescem naquele relacionamento, possuídos, sendo uma coisa de uma pessoa adulta. Tem gente que é a favor disso? Tem. Já estão querendo defender que é algo lícito. É um tipo de amor, né? Não é... Qual é o nome disso? Qual é o nome que se dá? Pedofilia. Não é pedofilia, né? Não é um crime, não é algo errado. É realmente uma atração que a pessoa tem e que tem que ser. Nós temos que tratar essa pessoa, ou então nós temos que entender que isso faz parte da característica dela. Então, infelizmente, irmãos, infelizmente, os nicolaítas, a ideia dos nicolaítas, ela permanece até os dias de hoje, né? Rafael. É triste, né? Eu estava aqui meditando nessas ideologias, ideologias, está correto, né? Dos nicolaítas. Essa cultura deles, como se fosse uma cultura, acaba afetando as igrejas no dia de hoje. A gente vê no dia de hoje algumas ideias que entram dentro da igreja e está se tornando lei e a gente tem que aceitar. Como essa ideia de que muito provavelmente eles vão querer obrigar todas as igrejas a aceitar o casamento entre duas pessoas e se tornar isso lei do mesmo sexo. E até obrigar pastores a realizarem Obrigar, como quiserem, e se não né? cumprir, acaba infringindo a lei, né? Pode me prender. Eis-me aqui, pode levar. Infelizmente. Graças a Deus, não tem sido aprovado esse tipo de coisa. Porque uma coisa é respeitar, irmãos, e nós temos que respeitar a decisão que a pessoa toma. Outra coisa é eles quererem obrigar o povo de Deus a concordar e até a realizar matrimônios em relação a isso, né? Então, como o Rafael falou, isso infelizmente acaba influenciando a igreja. E o que me deixa mais triste, irmãos, é que muitas vezes essa ideia de amor livre, essa ideia nicolaíta, ela acaba fazendo parte do próprio coração da igreja. No tempo do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai falar sobre um membro da igreja que se relaciona com a mulher do seu próprio pai. Provavelmente a sua madrasta. Algo que é proibido lá no Antigo Testamento. E Paulo não está falando nem para ele. Paulo está falando para a igreja. Vocês nem lamentam um pecado desse. Vocês acham normal que isso aconteça com um membro da igreja, que ele se relacione com a mulher do seu próprio pai. E vocês nem expulsam essa pessoa, né? Vocês nem lamentam o fato dela estar no meio de vocês como algo normal. Então, infelizmente, nós vemos que, frequentemente, isso acaba querendo ser uma influência para nós. Deixa eu dar um exemplo de algo que me entristeceu muito nesses últimos dias. Eu fiquei sabendo, meses depois, acerca de um vídeo que um travesti fez e ele citava o meu nome. Eu havia estudado com essa pessoa, eu tenho que dizer assim, né? Eu havia estudado com essa pessoa e ainda hoje eu tenho um carinho grande por essa pessoa. Ainda hoje eu tenho. Porque eu estudei com essa pessoa e nós fomos convidados, eu e a Suiane, a fazer uma oração na casa dessa pessoa. E aí nós oramos e tudo. E depois, no vídeo, eu fiquei sabendo que tinha um vídeo no qual essa pessoa citava o meu nome e ela dizia, e ela reclamava, porque eu não a chamava pelo nome que ela queria ser chamada, né? E, de fato, eu nunca chamei, mas nunca por maldade, né?
Porque nasceu homem e agora mudou de sexo e tem outro nome. E aí exigia ser chamada por esse outro nome. E conversando e orando, eu e a Suiane na casa dessa pessoa, e eu orando e eu me conversando, nunca disse o nome, como ela queria ser chamada, nunca citei no feminino. Mas não foi por maldade, irmãos, do fundo do meu coração. É mais a questão de fé mesmo. Eu tenho fé que talvez um dia, né, algo se transforme e tudo. E aí no vídeo, essa pessoa que eu estou citando dizia que da próxima vez, tem um pastor lá na Pajuçara, pastor Tiago, e da próxima vez que ele se encontrar comigo, e ele me chamar de amigo, como ele me chamou, eu vou denunciar ele, e ele vai ser preso. Irmãos, eu fiquei tão triste quando eu vi esse vídeo, porque nós fomos lá para tentar ajudar, porque disseram que estava entrando em depressão. E nós fomos lá, como eu conheço desde criança, eu fui lá para tentar ajudar e tudo. E eu fiquei triste, mas posso ser sincero para vocês? O que me deixou mais triste não foi o vídeo. Porque eu continuo orando por essa pessoa. Tenho raiva nenhuma. Né? Vou discordar? Vou, mas não foi isso. O que me deixou mais triste foi quando eu olhei lá embaixo. O número de crentes de Pajuçara que estava curtindo o vídeo. Pessoas que eu conheço. Pessoas desta igreja. Pessoas de outras igrejas. Curtindo um vídeo no qual alguém ameaça mandar prender um pastor por causa da sua fé. Não é de entristecer o coração um negócio desse? Não é alguém que está olhando para um vídeo, que está olhando para uma pessoa, porque essa pessoa disse algumas coisas corretas, né? Tem muita gente que trata com ódio mesmo. E claro que a gente não vai, mas aí já foi para o outro extremo. E tinha gente lá curtindo. Né? Muito bem, é isso mesmo. Isso foi o que me deixou mais triste. Foi essa atitude dos nicolaítas, de concordar com esse tipo de filosofia. Ah, pastor, mas isso é um caso isolado, nós não podemos olhar apenas desta forma. Se fosse um caso isolado, irmãos. Se você começar a prestar atenção, a nossa tendência natural é achar que é normal, qualquer forma de amor. Então, infelizmente, não é um caso isolado. Infelizmente, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas, felizmente, não são todos e nunca foram. Na época de Apocalipse, havia uma igreja, havia um grupo de cristãos que não aceitava esse tipo de coisa. Que odiava as obras, não as pessoas, mas as obras dos nicolaítas. Nós não concordamos com isso. Nós não aceitamos, nós não aprovamos. Nós até odiamos esse tipo de filosofia, esse tipo de ideologia. Nós não vamos aceitar. E Jesus faz o quê? Jesus elogia. Acabei de repreender vocês, mas vocês têm a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Amém, igreja? Deu para entender? Mas, pastor, alguém pode perguntar, sentir ódio em nossos corações não seria agir de forma diferente da que o nosso Deus age? Porque a Bíblia mesmo diz que Deus é Deus de amor. Sim ou não, igreja? Deus é ou não é amor? É. Ótima pergunta. Será que isso seria agir contra o caráter de Deus, odiar a obra de alguém, odiar a filosofia de alguém, odiar a libertinagem de alguém? Será que isso não é ir contra Deus, que é amor? Boa pergunta. E o que responde essa pergunta é o final do versículo, no qual Jesus diz, em segundo lugar,
que ele compartilha do ódio que os efésios estavam sentindo. Ele não apenas aprova, ele compartilha daquele ódio. Porque ele diz assim, ó, as quais eu também odeio. Então ele não apenas elogia, parabéns que vocês estão odiando essas obras ruins, essas obras más. Eu estou elogiando vocês porque eu também odeio essas obras. Eu também não aprovo, eu também não aceito esse tipo de coisa. Então Jesus não apenas aprova o ódio dos efésios contra as obras dos nicolaítas, mas ele também compartilha desse mesmo ódio. Então aqui nós vemos, irmãos, que apesar de Deus ser amor, que ele é, ele também sente ódio. Você conseguiu entender isso? Não é porque Deus é amor que ele não sente o contrário de amor. Ele ama e odeia ao mesmo tempo, de forma perfeita. Isso é algo que só Deus consegue fazer, mas ele consegue. Ele ama o bem, ele ama as pessoas, mas ele odeia o mal. Ele odeia o pecado. Ele odeia as obras ruins. Gilson. A gente vai já ver exemplos disso na Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Ela veio do coração de Deus para nos manter santos, irrepreensíveis diante dele. Deus, ele não vai mudar a sua palavra para agradar pessoas, porque a palavra ela já vem completa, ela é completa. Então Deus porque Deus é amor, por isso que ele fez a coisa perfeita. E não vai ser por causa da minha vontade, do meu desejo pervertido, que Deus vai mudar a sua palavra. Hipótese alguma Deus vai fazer isso. É assim porque ela vai te salvar, ela vai te curar, te restaurar, preparar e levar para o céu. Isso é o suficiente. Eu não preciso de arranjo de homem para completar a minha palavra. Ela já veio bem retinha para uma vida santa. Eu creio dessa forma, eu não mudo o meu conceito de forma alguma. Pode achar ruim quem quiser, pode ser contra mim. E outra coisa, é o que eu digo, se todos os pastores do mundo pudessem ouvir essa escola dominical hoje, eu dizia, não aceite, seja íntegro diante do Senhor, porque não adianta você querer ganhar uma pessoa que ela quer manter uma vida pervertida e ela estragar o resto da igreja. Ou você é de Deus, ou você doutrina essa pessoa, leva cada dia mais aos pés do Senhor. Mas se ela quer fazer como os nicolaítas, não queira, porque uma vez um pastor ele falou assim, eu prefiro estar com 10 pessoas dentro da igreja fazendo culto do que uma igreja cheia e pervertida. 10 são o suficiente, se Deus quer me dar 10, é 10, mas são 10 que vão para a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. É esse pensamento que a gente tem que ter mesmo. Isso. Irmã Fran, depois o Vinícius. Infelizmente, tem pessoas que não só aprovam, mas também como usam a Bíblia para defender aquela teoria deles, como um vídeo que eu mandei de um líder religioso para o pastor, né? Que defendendo aí a homossexualidade e ligou até, citou Davi e Jonas, né, pastor? Isso. Usando a Bíblia, né? Exatamente. Já existe a Bíblia inclusiva, né, Fran? A Bíblia inclusiva, na qual eles fazem uma tradução diferente daqueles versículos que condenam claramente. Romanos vai condenar, Levítico vai condenar, e 1 Timóteo também vai condenar, mas eles fazem uma tradução diferente. E aí é como o Gilson falou, é para agradar, né, tanto a eles mesmos como também a outras pessoas. E o mais grave é isso, é você usar a Bíblia para defender o seu ponto de vista. Né? Isso vai acabar fazendo alguém tropeçar. Isso é muito perigoso. Né? Vini. Não, é só para fazer a comparação, né? Porque os nicolaítas são citados apenas 2 vezes, né? Na carta à igreja de Éfeso e na carta à igreja de Pérgamo. Aí na igreja de Éfeso, né?
Jesus fala que o quê? Reclamam com eles que eles deixaram o primeiro amor. Só que eles têm a favor que eles aborrecem as obras dos nicolaítas. Aí a igreja de Pérgamos, ele se apresenta também à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 fios, que é justamente a palavra de Deus. Né? Então, olha, eu estou se apresentando a você como a palavra de Deus. Glória E a na Deus. palavra de Deus, você não pode ser a favor dessas coisas. Glória a Deus. Muito bem, Vini. Em Éfeso eles tinham a palavra. Estavam esquecendo do amor. Em Pérgamo eles estavam querendo aceitar o amor. Por quê? Qualquer tipo de amor. Porque estava faltando a palavra, a doutrina correta. Então cada igreja vai ter algo para melhorar aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Então, vamos ver, irmãos, só 2 exemplos na Bíblia que mostram que Deus aborrece algumas coisas, que Deus odeia algumas coisas. Alguém lê para mim Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. O que é, hein? Outro irmão vai lá para Isaías 61 e 8. Quem vai ler? Provérbios? Vini? Provérbios 6, 16 a 19. certo. Provérbios 6, verso 16. Diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Eita Deus. A ênfase aí está na última, né? Tem 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, ele quer enfatizar a 7ª, a sua alma. É como se Deus tivesse uma alma, né? O seu interior, o seu mais profundo ser abomina. E a última é o que semeia contenda entre irmãos. Pensa negócio que o ser humano gosta, mas Deus odeia. Deus odeia quem causa briguinha, quem causa divisão, quem causa separação no meio do povo de Deus. Deus odeia o que faz isso. Isaías 61 e 8. Diz o Senhor: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Glória a Deus. O que é que Deus ama aí no início? Porque o Senhor ama o juízo O juízo. E eu odeio e odeio a iniquidade do roubo. iniquidade do roubo. Aí já cita outro pecado. Outro diferente lá de Provérbios 6, mas que ele também odeia. Com certeza. A Bíblia vai mostrar que Deus odeia todo o pecado. Né? Deus vai odiar toda e qualquer prática ruim. Concluindo então, irmãos, aqui nós vemos que apesar que existem atitudes que Deus ama e que nós, como seguidores de Deus, também devemos amar. E como também existem atitudes que Deus odeia e nós, como filhos de Deus, também devemos odiar. Mas, pastor, só um minuto. Pois não, irmão. Mas se a pessoa se ajoelhar e pedir perdão, ainda é tempo, né? Porque nunca é tarde para o presente. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas eu vim só, pastor, só aqui mesmo, mas eu estou voltando para casa, viu? Amém. Mas quem sabe, né, se um dia eu não apareço. Glória a Deus. Amém? Amém. Se quiser aparecer hoje à noite, viu? Seja bem-vindo, irmão Carlos. Glória a Deus. É isso mesmo, é o que o irmão Carlos falou. Vamos orar para que dê tempo de se arrepender. Porque Deus odeia, a Bíblia enfatiza o ódio de Deus contra a prática. Mas ele espera o arrependimento da pessoa. Né? Ele espera o arrependimento do pecador. Exatamente.
Nós temos que odiar o pecado sem com isso deixar de amar a pessoa que pratica. É difícil, né? Mas essa talvez seja a nossa dificuldade. É que a gente muitas vezes não sente o que Deus sente. A nossa dificuldade é sentir o que Deus sente. Tanto em relação ao amor, como também em relação ao ódio. Por exemplo, Jonas. Jonas tinha dificuldade de amar quem Deus ama. Não, Senhor, esse povo aí merece não. Sabia, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Por isso que eu quis ir para outro lugar. Porque eu já sabia o que o Senhor ia fazer. E esse povo não merece não, pai. Não merece não. Outras vezes nós temos dificuldade de odiar. Como as obras dos nicolaítas. Né? Como muitas pessoas hoje, como os coríntios estavam fazendo. Não estavam odiando o pecado daquele crente ali na igreja. A boa notícia, porém, é que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós temos a palavra para nos orientar e nós temos a oração para nos fortalecer. Então, que nós possamos amar ao Senhor. Como é que Jesus diz? De todo o teu coração. Então, irmãos, o meu desejo é que o meu coração sinta o que Deus sente. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. O que isso significa? Que eu vou conseguir amar o que Deus ama. E eu vou odiar o que Deus odeia. Isso significa amar o Senhor de todo o coração. Que Deus nos ajude a praticar isso em nossas vidas. Vamos orar. Se Deus quiser, no próximo domingo a gente conclui essa primeira carta de Jesus à igreja aos Efésios. Faça uma oração aí no seu lugar. Pergunte-se para Deus, como está o teu coração? O que é que você tem amado? O que é que você tem odiado? Será que você tem odiado o que Deus odeia e amado o que Deus ama? Ou será que tem acontecido o contrário? Você tem amado o que Deus aborrece e você tem chegado a ficar chateado com o que Deus ama? Ou se estiver acontecendo, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão. Vamos dizer, Deus, transforma o meu coração, Senhor. Eu quero ser a tua imagem e a tua semelhança. Me ajuda a ser, Senhor, a tua imagem aqui na terra, a seguir os teus passos, Senhor, aqui na terra. Vem me ajudar, vem me transformar pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, agora, ao final desse estudo tão difícil, mas tão necessário. Ao final desta escola dominical, Pai, nós queremos pedir exatamente isso. Que o Senhor molde o nosso coração. Que o Senhor veja em nós se há algum caminho mau e venha nos guiar pelo caminho eterno, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor Jesus, a termos o sentimento correto em relação a tudo e em relação a todos. Quantas vezes o Senhor sente algo em relação a alguém e nós não sentimos, nós não compartilhamos do teu sentimento para com essa mesma pessoa. Quantas vezes, Senhor, em relação a algo, o Senhor sente, tem um sentimento e nós temos um sentimento diferente, Pai. Nós não queremos ser assim. Vem nos ajudar, vem nos transformar, vem nos ajudar a amar a tua palavra, Senhor, a amar o teu povo, a amar o Espírito Santo, a amar a santidade, Pai. E aí vem nos ajudar a odiar o pecado, a começar pelo pecado em nós mesmos, Senhor. Quantas vezes nós nos orgulhamos das coisas ruins que praticamos no passado, ou que ainda estamos praticando. Não, Senhor, devemos falar sobre as coisas erradas que fizemos com tristeza, com lágrimas nos olhos, porque isso entristeceu o teu coração, Pai. Isso não pode ser motivo de orgulho para nós, isso não pode ser motivo de alegria. Senhor, que o pecado que é praticado, muitas vezes, Senhor, por pessoas que não sabem que aquilo vai destruir as suas vidas, que possamos, Senhor, ter um sentimento correto também em relação a isso, o sentimento de orar para que acabe, o sentimento de orar para que não continue, para que não, Senhor, venha trazer prejuízo a outras pessoas. Vem nos moldar, Senhor, mais e mais. E abençoa, Pai, o restante deste dia e o culto de ceia logo mais à noite, que seja mais uma oportunidade
de termos comunhão com o Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles, Senhor, que neste dia estão fazendo provas, como a prova do Enem, que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, dê proteção. Abençoa esta tarde, restante de manhã e o culto logo mais à noite. Inclusive aqueles que estarão nos visitando, que sejam tocados pelo teu amor. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.